Há momentos na vida em que o amor não chega como o calor, chega como uma perturbação, silenciosamente, quase imperceptivelmente. E no início, você nem percebe o que está acontecendo com você. Você simplesmente percebe que algo dentro de você ficou inquieto. Uma pessoa entra na sua vida e de repente a estrutura emocional que antes te mantinha unido começa a se fragmentar em silêncio. Não porque elas lhe pertençam, mas isso acontece porque uma parte da sua alma os reconhece muito antes de sua mente entender o porquê. E é isso que torna esse tipo de amor tão insuportável, porque, no fundo, você já sente que isso não pode existir plenamente no mundo em que você vive atualmente. Talvez eles sejam emocionalmente indisponíveis. Talvez a vida tenha colocado oceanos, anos, compromissos ou um momento impossível entre vocês. Talvez, na verdade, nada tenha acontecido. No entanto, a presença deles começa a te alterar de maneiras que você não consegue explicar a ninguém. Você pensa neles em momentos que não têm nada a ver com romance. Enquanto lavava a louça, enquanto dirigia para casa à noite, enquanto permanecia olhando em silêncio para o teto, muito tempo depois de todos os outros terem adormecido. Parece menos com atração e mais como ser assombrado pelo significado. Carl Jung escreveu certa vez que algumas pessoas entram em nossas vidas carregando partes do nosso inconsciente. Não porque estejam destinadas a ficar, mas porque elas despertam algo adormecido dentro de nós. E, às vezes, as pessoas que não podemos ter são as que nos obrigam a finalmente nos confrontarmos com nós mesmos. Esse é o paradoxo cruel sobre o qual ninguém fala. Algumas conexões não são enviadas para completar sua vida. Eles são enviados para interrompê-lo. Desmantelar ilusões emocionais que você carrega há anos. Revelar a solidão oculta. Desejos enterrados. Luto esquecido. As partes de você que você abandonou apenas para sobreviver. E é por isso que essas conexões muitas vezes parecem cósmicas. Não porque o universo esteja te recompensando, mas porque algo mais profundo está tentando transformá-lo através de um choque emocional. A maioria das pessoas presume que o sofrimento começa depois que o amor é perdido. Mas esse tipo de sofrimento começa muito antes da perda. Começa no momento em que sua alma percebe: conheci alguém que toca em algo dentro de mim que não consigo mais ignorar. E a partir desse momento, seu mundo interior nunca mais será exatamente o mesmo. Você tenta racionalizar isso. Você diz a si mesmo que é apenas química, projeção, fantasia, dependência emocional. E às vezes, parte disso é. Jung compreendeu isso melhor do que a maioria das pessoas. Ele acreditava que, quando nos deixamos consumir emocionalmente por outra pessoa, muitas vezes estamos nos deparando com o que ele chamava de anima ou animus, a dimensão feminina ou masculina inconsciente que está enterrada dentro de nós. Isso significa que a intensidade que você sente pode não estar relacionada apenas a eles, pode ser sobre as partes ocultas de você que eles despertaram sem saber. É por isso que o amor impossível parece maior do que a atração comum. Isso atinge níveis mais profundos da personalidade, abaixo da lógica, subjacente à identidade social. Isso toca no inconsciente. E o inconsciente não se expressa em linguagem prática. Ela se manifesta através da obsessão, sonhos, saudade, símbolos, repetição emocional, despertares emocionais repentinos que parecem surgir do nada. Você começa a enxergar significado nas coincidências. As músicas começam a parecer pessoais. As memórias ficam carregadas de emoção. Até o silêncio muda de textura. E talvez a parte mais dolorosa é que ninguém ao seu redor entende completamente o que está acontecendo. Porque, externamente, sua vida pode parecer normal. Mas internamente, algo imenso já começou. Você começa a se distanciar emocionalmente de conversas que antes lhe davam satisfação. A vida que você construiu de repente parece estranhamente desconectada do seu eu mais profundo. Você fica mais quieto, mais reflexivo, maior sensibilidade emocional a coisas que antes você ignorava, e às vezes essa transformação parece assustadora, porque o amor impossível não se resume a fazer você desejar outra pessoa.
Isso desestabiliza a identidade que você usava para se orientar no mundo. De repente, a antiga versão de você já não lhe serve mais. E é aqui que muitas vezes as pessoas cometem um erro trágico. Eles acreditam que a dor existe porque não podem possuir a pessoa. Mas a posse nunca foi o verdadeiro foco da experiência. A transformação aconteceu. O inconsciente não se importa com o conforto. Ela se preocupa com o despertar. E o despertar raramente traz uma sensação de paz no início. Na verdade, muitas vezes a sensação é de ruína emocional, principalmente quando a conexão reativa feridas que você passou anos escondendo sob a aparência de funcionalidade. O medo do abandono, o medo de passar despercebido, medo de que a verdadeira intimidade permaneça sempre fora do seu alcance. É por isso que o amor impossível pode se tornar psicologicamente devastador, porque combina o desejo com uma história emocional não resolvida. A outra pessoa torna-se mais do que um ser humano. Eles se tornam simbólicos. Uma porta, um espelho, um reflexo vivo de necessidades que sua mente consciente mal sabia que existiam. E sem perceber você começa a projetar mundos emocionais inteiros sobre eles. Jung alertou repetidamente sobre isso. Ele acreditava que a projeção é uma das forças mais poderosas nos relacionamentos humanos. Não vemos os outros simplesmente como eles são. Vemos fragmentos de nós mesmos dentro deles, especialmente as partes fragmentadas que negligenciamos. E quando alguém carrega inconscientemente esses fragmentos que faltam, o magnetismo emocional pode parecer sobrenatural, como se o próprio destino estivesse te puxando em direção a eles. Mas o destino raramente é tão simples quanto romance. Às vezes a alma nos atrai para uma pessoa não para que a mantenhamos por perto, mas para que você finalmente possa se enxergar com clareza. Essa constatação muda tudo, porque por trás do amor impossível, frequentemente há uma questão mais profunda tentando emergir. Por que essa conexão me despertou tão intensamente? Por que agora? Por que eles? E por que essa dor parece estranhamente significativa em vez de meramente trágica? A resposta raramente é superficial. Às vezes, esse tipo de amor surge durante períodos de transição interior, quando sua antiga identidade está desmoronando silenciosamente sob a superfície. Quando seu inconsciente começa a exigir uma vida mais autêntica. Quando a alma se cansa da insensibilidade emocional. Você pode achar que está sofrendo porque conheceu a pessoa errada na hora errada. Mas, no fundo, a vida pode estar desmantelando as estruturas emocionais que o mantinham desconectado de si mesmo. É por isso que essas experiências muitas vezes coincidem com períodos de confusão existencial, insatisfação na carreira, solidão, exaustão emocional, uma crescente sensação de que sua vida exterior já não reflete sua realidade interior. E então, de repente, aparece alguém que faz você se sentir emocionalmente vivo novamente. Não é seguro, vivo. Existe uma diferença. O amor seguro conforta a personalidade. O amor transformador perturba a alma. E a alma não desperta suavemente. Ela desperta através da tensão, por meio da contradição. Por meio de encontros emocionais que te obrigam a confrontar aquilo que você realmente anseia por trás de todas as suas distrações. É por isso que o amor impossível pode parecer quase espiritual. Não porque o universo esteja prometendo união, mas porque está expondo verdades emocionais que você não pode mais suprimir. Verdades sobre a sua solidão, sua fome emocional, seu medo de vulnerabilidade. Sua necessidade desesperada de se sentir profundamente conectado a algo real. E quando essas verdades vierem à tona, você não pode voltar a ser exatamente quem você era antes, mesmo que a pessoa desapareça, mesmo que nada aconteça, mesmo que a conexão permaneça inacabada para sempre. Porque psicologicamente, a experiência já te marcou. Alguns encontros são breves externamente, mas eterna em seu interior. E talvez seja isso que mais assusta as pessoas. Não perder a pessoa, mas perceberam o quão profundamente transformaram o panorama do seu mundo interior. Mas isso é apenas o começo da história. Porque a dor mais profunda do amor impossível não vem apenas da saudade. Isso provém daquilo que a saudade revela lentamente sobre a arquitetura oculta da sua alma.
E é aqui que a compreensão de Jung se torna ainda mais perturbadora. Porque às vezes, as pessoas que não podemos ter carregam consigo exatamente as partes de nós mesmos que abandonamos há muito tempo. Existe um tipo específico de solidão que não provém de estar sozinho. Isso acontece quando se vive muito longe de si mesmo. A maioria das pessoas nunca percebe essa distância. Eles se tornam funcionais, eficiente, socialmente aceitável. Eles aprendem a sobreviver dentro de rotinas que, aos poucos, os desconectam de sua vida interior. E com o tempo, eles param de fazer perguntas mais profundas. Eles param de ouvir os sinais emocionais sutis que emergem do inconsciente. Até que um dia, aparece alguém que torna impossível manter o torpor. Não porque essa pessoa os salve, mas porque a presença deles ilumina repentinamente tudo o que lhes faltava. É por isso que o amor impossível muitas vezes parece menos com felicidade e se assemelha mais a um despertar após anestesia emocional. Você começa a sentir coisas que enterrou há anos. Saudade, ternura, pesar, ter esperança, temer. O desejo aterrador de finalmente ser visto além da identidade que você representa para o mundo. E talvez o que mais te perturbe é a rapidez com que essa pessoa ultrapassou suas defesas. Você pode ter passado anos se mantendo emocionalmente reservado, cuidadoso, desapegado, convencer-se de que a vulnerabilidade era perigosa. E então, de repente, uma conversa, um único olhar, uma ressonância emocional inexplicável e as paredes dentro de você começam a desmoronar silenciosamente. Jung acreditava que o inconsciente se comunica através da intensidade emocional. Aquilo que te comove profundamente raramente é acidental, principalmente quando a reação emocional parece desproporcional às circunstâncias externas. Essa sensação avassaladora, a sensação de que isto significa mais do que deveria, muitas vezes isso indica que algo arquetípico foi ativado dentro de você. Um padrão emocional ancestral, um anseio esquecido, uma ferida psicológica oculta que busca reconhecimento. E é por isso que o amor impossível frequentemente se torna obsessivo. Não porque você seja fraco, mas isso ocorre porque o inconsciente está tentando completar algo inacabado dentro de você. A tragédia é que a maioria das pessoas compreende este processo de forma completamente equivocada. Eles acreditam que seu sofrimento desaparecerá se conseguirem, de alguma forma, obter a outra pessoa. Mas mesmo quando o amor impossível se torna possível, a fome emocional muitas vezes persiste, porque a alma nunca pediu verdadeiramente por posse. Estava a pedir integração. É por isso que algumas pessoas finalmente entram no relacionamento que tanto desejavam, apenas para descobrir que a intensidade emocional diminui lentamente. Não porque a conexão fosse falsa, mas isso ocorre porque a projeção começa a se dissolver diante da realidade. O inconsciente só consegue sustentar a fantasia por um certo tempo antes que a verdade emerja. E a verdade costuma ser dolorosa, porque eventualmente você terá que confrontar a diferença entre quem a pessoa realmente é e o que elas simbolizavam dentro de você. É aqui que muitas pessoas ficam emocionalmente devastadas. Não porque o amor acabou, mas porque a ilusão desmorona. Jung alertou que a projeção pode fazer com que outra pessoa pareça quase divina. Você inconscientemente lhes atribui um significado emocional que vai muito além de sua humanidade real. Eles se tornam os portadores da sua vida não vivida, a paixão que lhe falta, sua salvação emocional, seu futuro imaginado. E quando essa imagem simbólica se quebra, você é forçado a confrontar o vazio que existe por baixo. Mas, estranhamente, esse colapso não é um fracasso. É o início, porque o amor impossível é muitas vezes o início da individuação. O processo que Jung descreveu como tornar-se psicologicamente íntegro não é perfeito. E a plenitude começa quando as ilusões que mantêm sua falsa identidade começam a voir. Isso explica por que o amor impossível surge com tanta frequência durante períodos de transição emocional. O inconsciente percebe que sua identidade atual não consegue mais conter quem você está se tornando. Isso causa perturbação, não é punição, interrupção.
Uma pessoa entra na sua vida e, de repente, sua realidade emocional cuidadosamente construída começa a desmoronar. Você questiona seus relacionamentos, suas prioridades, seus hábitos, até mesmo a sua compreensão do próprio amor. Coisas que antes tinham significado agora parecem estranhamente vazias. E coisas que você antes ignorava de repente ganham vida emocionalmente. A música muda. Os sonhos se tornam vívidos. As memórias retornam inesperadamente. Você começa a perceber padrões simbólicos em todos os lugares. Como se o seu mundo interior estivesse tentando desesperadamente comunicar algo importante. E talvez seja mesmo. Jung acreditava que as sincronicidades, coincidências significativas, frequentemente emergem durante períodos de profunda transformação psicológica. Não como sinais mágicos do universo, mas como momentos em que o inconsciente começa a emergir através da realidade externa. É por isso que o amor impossível muitas vezes parece vir acompanhado de uma sincronia estranha. Símbolos repetidos, inesperados, ecos emocionais que parecem demasiado precisos para serem completamente ignorados. Uma parte de você tenta se manter racional, mas outra parte de nós se pergunta silenciosamente: por que isso parece orquestrado? Não necessariamente por obra do destino, mas por algo mais profundo dentro da sua própria psique. Porque, por vezes, o inconsciente orquestra encontros emocionais para forçar a evolução, para te tirar da estagnação psicológica, para confrontar verdades emocionais que você evitou por anos. E quanto mais você resistir a esse processo, quanto mais doloroso se torna emocionalmente. Muitas pessoas passam a vida evitando a transformação porque a transformação ameaça a identidade. O ego anseia por estabilidade, previsibilidade, controlar. Mas a alma anseia por autenticidade. E a autenticidade muitas vezes exige destruição emocional antes que o renascimento se torne possível. É por isso que o amor impossível pode parecer simultaneamente belo e devastador. Uma parte de você se sente profundamente viva, outra parte parece estar morrendo. Na verdade, ambas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma versão antiga de você está entrando em colapso. A versão que aceitava a insensibilidade emocional. A versão que sobreviveu reprimindo o desejo. A versão que se adaptou à solidão de forma tão completa que deixou de acreditar que uma conexão profunda fosse possível. E quando esse antigo eu começa a se dissolver, a dor surge. Não se trata apenas de tristeza pela pessoa que você não pode ter por completo, mas sinto tristeza por todos os anos que passei desconectado da minha realidade emocional mais profunda. Essa dor pode se tornar insuportável, porque o amor impossível muitas vezes expõe o quanto você esteve carente de afeto sem perceber. De repente você percebe o quão mecânica sua vida se tornou, quão performáticos pareciam seus relacionamentos, o quanto de si você abandonou simplesmente para se manter aceitável. E quando você enxergar essa verdade, você não pode mais desver isso. É por isso que algumas pessoas se distanciam de seus círculos sociais durante esses períodos. Não por arrogância. Mas isso acontece porque as conversas comuns começam a parecer estranhamente desconectadas da profundidade do que as pessoas estão vivenciando internamente. Algo dentro deles mudou, e já não sabem como voltar à superficialidade sem se sentirem emocionalmente falsos. Esta fase pode ser profundamente isoladora. Porque externamente a vida continua. Normalmente, as pessoas vão trabalhar, responder mensagens, ria durante o jantar, continue com as rotinas. Mas internamente, você sente como se um terremoto já tivesse ocorrido sob a superfície da sua realidade. Você começa a sentir que sua vida pode precisar mudar de maneiras que você ainda não consegue articular completamente. Não porque outra pessoa te completou, mas porque eles revelaram onde você era incompleto. E essa constatação pode se tornar aterradora, porque uma vez que inconsciente expõe sua fragmentação, você passa a ser responsável por aquilo que agora sabe. Você não pode mais fingir que seu vazio emocional é normal. Você não pode mais permanecer confortavelmente em relacionamentos, ambientes ou identidades que sufocam seu eu mais profundo. Este é o perigo oculto do amor impossível.
desperta necessidades que não conseguem voltar a dormir. E, no entanto, apesar da dor, há algo estranhamente sagrado nesse processo, porque, pela primeira vez em anos, realmente sentindo a sua vida. Não estou realizando isso, não sobreviver a isso. Estou sentindo isso. Até mesmo o sofrimento carrega uma estranha sensação de vitalidade, como se por baixo da dor, algo ancestral dentro de você está começando a respirar novamente. E talvez seja por isso que as pessoas têm dificuldade em se desapegar de um amor impossível. Não porque sejam viciados em sofrimento, mas isso aconteceu porque a conexão reabriu dimensões emocionais que eles pensavam estar perdidas para. Sempre, a pessoa passou a ser associada ao próprio despertar, com profundidade, significado, vitalidade, a possibilidade de que a vida contenha algo mais do que uma rotina emocional. E por isso, desapegar pode ser algo aterrorizante, porque inconscientemente dá a sensação de estar perdendo o acesso à própria alma. Mas é aí que reside o mal-entendido mais profundo. A transformação nunca ocorreu dentro da outra pessoa. Sempre esteve se desenrolando dentro de você. Eles foram meramente o catalisador, o espelho, a porta simbólica através da qual seu inconsciente finalmente alcançou sua vida consciente. E quando essa porta se abrir, a verdadeira jornada começa. Porque agora você precisa enfrentar a questão mais difícil de todas. O que exatamente esse amor estava tentando te ensinar sobre você mesma? A maioria das pessoas passa anos acreditando que o amor deveria trazer certeza, clareza, alívio. Mas as conexões mais profundas costumam fazer o oposto. Eles destroem a certeza, confundem os limites emocionais em que você antes confiava. Eles te forçam a entrar em territórios psicológicos onde a lógica já não parece suficiente. E em nenhum lugar isso é mais verdadeiro do que na experiência de amar alguém que você não consegue alcançar completamente. Porque, eventualmente, a saudade deixa de ser apenas sobre eles. Isso se torna um confronto consigo mesmo. Você começa a perceber verdades incômodas vindo à tona silenciosamente. Por que essa conexão te afetou mais? Profundamente do que relacionamentos que estavam realmente disponíveis? Porque uma única pessoa despertou emoções tão poderosas a ponto de desestabilizar todo o seu mundo interior? Porque sua alma respondeu com tanta intensidade a alguém que não podia ficar? Essas perguntas são importantes. Porque, por trás de um amor impossível, esconde-se, frequentemente, existe uma fome inconsciente muito mais antiga do que o próprio relacionamento. Jung acreditava que as feridas emocionais não resolvidas não desaparecem com o tempo. Eles mergulham no inconsciente. E ali, eles esperam, moldando a atração silenciosamente. Anexo, temer, desejo, especialmente o desejo por pessoas emocionalmente distantes ou indisponíveis. Não porque você queira sentir dor conscientemente, mas isso ocorre porque a psique está inconscientemente tentando resolver padrões emocionais inacabados. Essa constatação pode ser profundamente perturbadora, porque às vezes as pessoas que não podemos ter nos parecem emocionalmente familiares por razões que mal compreendemos. O distanciamento entre eles reflete ausências emocionais que experimentamos muito antes de os conhecermos. Um dos pais que estava fisicamente presente, mas emocionalmente inacessível. Afeto que chegava de forma inconsistente. Amor que precisou ser conquistado através do abandono de si mesmo. Intimidade emocional misturada com incerteza. E sem perceber, o inconsciente começa a recriar ambientes emocionais semelhantes na idade adulta. Não para te punir, mas para tornar visível a ferida oculta. É por isso que o amor impossível muitas vezes traz consigo uma estranha sensação de déjà vu emocional. Parece algo antigo, como se você já tivesse vivido essa dor antes. E de muitas maneiras, você tem, não necessariamente com a mesma pessoa, mas com a mesma ferida emocional, o mesmo anseio de finalmente receber a conexão que antes parecia inatingível. E é por isso que essas experiências se tornam espiritualmente exaustivas, porque você não está apenas sofrendo pelo presente. Você está de luto por todas as versões antigas de si mesmo que um dia se sentiram invisíveis.
A criança que aprendeu a silenciar suas necessidades emocionais. O adolescente que confundiu inconsistência emocional com paixão. O adulto que se adaptou à solidão de forma tão completa que deixou de esperar intimidade genuína. Um amor impossível os toca a todos simultaneamente. E, de repente, a dor se torna muito maior do que o próprio relacionamento. É aqui que começa o trabalho com a sombra. Não há versão romantizada que as pessoas mencionam na internet, mas a coisa real, o confronto brutal com os padrões emocionais ocultos que moldam sua vida a partir do nível da consciência. Jung descreveu a sombra como as partes de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos ou negamos. Mas a sombra não é apenas escuridão. Contém também vida não vivida, ternura não expressa, criatividade reprimida, desejo esquecido, o seu eu emocional que você abandonou para se tornar aceitável, e às vezes o amor impossível chega justamente para expor essas dimensões ocultas. Você se dá conta de quão emocionalmente reservado você tem sido, quão desconectado da vulnerabilidade. Como é difícil precisar profundamente de alguém. Essa conexão desperta emoções que você passou anos controlando. E embora parte de você experimente isso como sofrimento, outra parte reconhece isso como libertação. Porque, pela primeira vez em muito tempo, você está emocionalmente desperto. Mesmo que doa, principalmente se doer. Existe um motivo pelo qual pessoas emocionalmente insensíveis frequentemente confundem paz com vazio. A imobilidade pode se tornar um mecanismo de defesa. Uma forma de evitar riscos emocionais, evitar decepções, evitar a vulnerabilidade aterradora necessária para a verdadeira intimidade. Mas o amor impossível destrói a neutralidade emocional. Isso força o corpo a recuperar a sensibilidade. E quando a sensibilidade retornar, assim como a verdade, você começa a perceber quantas partes da sua vida já não condizem com quem você está se tornando. A gente acaba deixando para trás certas amizades, certas ambições, certas versões de sucesso. Coisas que antes te impressionavam agora parecem estranhamente vazias. Porque, psicologicamente, você está passando por uma iniciação. Desmantelamento do falso eu. Jung acreditava que a individuação exigia a morte das ilusões psicológicas. O ego não pode se tornar completo enquanto permanecer apegado às identidades que construiu puramente para a sobrevivência. E às vezes, o amor impossível é o evento que finalmente desestabiliza essas identidades o suficiente para que a transformação comece. É por isso que essas experiências muitas vezes coincidem com a confusão existencial. De repente, você pode se sentir desconectado da sua carreira, seu ambiente, até mesmo seu próprio reflexo. Não porque você esteja quebrado, mas isso ocorre porque sua vida interior está evoluindo mais rápido do que sua realidade externa. Essa transição pode ser profundamente solitária. Porque há momentos em que você já não reconhece a pessoa que costumava ser, mas ainda não descobriu em quem está se transformando. E nesse espaço psicológico, a saudade se intensifica. Não se trata apenas de sentir saudade da pessoa, mas ansiar pelo próprio significado. Você começa a ansiar por autenticidade emocional em todas as áreas da vida. As interações artificiais tornam-se insuportáveis. Relacionamentos superficiais te esgotam. Você se torna mais sensível à desonestidade emocional, mais consciente de como a vida moderna muitas vezes parece desconectada da verdadeira profundidade humana. E essa sensibilidade te transforma. Silenciosamente, irreversivelmente, você poderá perceber que está se tornando mais introspectivo, mais inclinado à solidão. Não porque você odeia pessoas, mas porque sua alma está tentando se reorganizar em meio ao ruído da vida cotidiana. É frequentemente nessa fase que os sonhos se tornam excepcionalmente vívidos. Jung acreditava que os sonhos eram comunicações diretas do inconsciente, mensagens simbólicas que buscam restaurar o equilíbrio psicológico. E durante períodos de amor impossível, os sonhos frequentemente se intensificam porque o inconsciente está altamente ativado. Você pode sonhar com água, botas, trens, casas antigas, paisagens desconhecidas, pessoas desaparecendo.
não conseguir chegar a algum lugar, ou ficar procurando repetidamente por alguém que você nunca consegue alcançar completamente. Essas não são imagens aleatórias, são reflexos simbólicos da transformação interior. A água muitas vezes representa o próprio inconsciente. As portas simbolizam transições. Os trens refletem a direção da vida. Pessoas inalcançáveis representam aspectos fragmentados do eu que ainda buscam integração. O inconsciente se comunica por meio de símbolos porque os símbolos contornam a mente racional. Eles se comunicam emocionalmente, diretamente, e talvez seja por isso que o amor impossível parece impossível de explicar logicamente. Porque parte da experiência acontece por baixo da linguagem, abaixo do nível de compreensão consciente. A alma reconhece algo que o intelecto não consegue traduzir completamente, mas eventualmente uma constatação difícil começa a surgir. A pessoa que você amou pode nunca pertencer completamente à sua vida. E ainda assim, a experiência pode ter sido profundamente significativa. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque a cultura moderna nos ensina que o amor verdadeiro deve terminar em posse, compromisso, resolução. Mas psicologicamente, algumas conexões existem para despertar a transformação em vez da permanência. Algumas pessoas entram na sua vida como tempestades. Não ficar, mas alterar a paisagem permanentemente antes de desaparecer. E embora essa constatação doa, contém também liberdade, porque lentamente você começa a entender que a parte mais profunda dessa jornada nunca teve a ver com perseguir outra pessoa. Tratava-se de recuperar as partes abandonadas de si mesmo, escondidas sob a saudade. A ternura que você reprimiu, a profundidade emocional que você temia, a ânsia pela autenticidade, a ânsia por uma vida mais consciente. E quando você começar a recuperar essas partes, algo sutil muda dentro de você. A obsessão diminui gradualmente. Não porque o amor fosse real, mas porque seu propósito mais profundo está finalmente sendo compreendido. Você para de perguntar, como faço para essa pessoa ficar? E comece a perguntar, que parte de mim estava tentando despertar através dessa conexão? Essa pergunta muda tudo, porque agora a dor deixou de ser insignificante. Agora torna-se simbólico, transformador, até mesmo sagrado de uma forma estranha e dolorosa. E quando essa mudança começar, você não está mais apenas sofrendo por um amor impossível. Você está se tornando uma nova pessoa por causa disso. Em toda transformação emocional profunda, chega um momento em que a saudade se torna mais silenciosa. Não mais fraco, mais silencioso. Como uma tempestade que se afasta cada vez mais. Ainda presente. Ainda é real. Mas sem mais controlar cada movimento do seu mundo interior. E, a princípio, esse silêncio pode parecer estranhamente vazio. Porque, durante muito tempo, a própria dor se tornou uma forma de conexão. Você carregava essa pessoa em seus pensamentos todos os dias. Músicas internas, memórias, futuros imaginados. Até mesmo o seu sofrimento criou intimidade. Então, quando a intensidade emocional começa a diminuir, uma parte de você entra em pânico. Não porque você queira sentir dor, mas porque você teme perder o significado que lhe é atribuído. Esta é a fase que poucas pessoas entendem. O momento em que a cura começa a parecer uma traição. Como se seguir em frente de alguma forma desonrasse a profundidade do que você sentiu. Mas a verdadeira transformação não apaga o amor. Isso muda a sua relação com isso. Jung acreditava que o crescimento psicológico requer a integração da experiência emocional e não sua supressão. Integrar algo significa deixar de resistir a isso, mas você também não se afoga mais nisso. A experiência passa a fazer parte da sua consciência, em vez de ser uma força que controla sua vida inconscientemente. E é aqui que o amor impossível começa a revelar sua lição final. Nem toda conexão profunda está destinada a se tornar um relacionamento. Algumas coisas estão destinadas a se tornarem revelações. Um espelho que se mantém brevemente diante da sua alma. Uma ruptura no ritmo normal da sua vida. Uma interrupção sagrada.
Você começa a perceber que o que mais te transformou não foi a fantasia de ser amada por eles, mas a redescoberta da sua própria profundidade emocional através da experiência. Antes dessa conexão, talvez você tivesse se esquecido da profundidade de seus sentimentos. Quão intensamente sua alma ainda ansiava por autenticidade. Como a vulnerabilidade pode te fazer sentir vivo, apesar do risco. A pessoa não criou essas capacidades em você. Eles os descobriram. E uma vez descoberto, eles nunca poderão desaparecer completamente. Essa constatação transforma gradualmente a tristeza em gratidão. Não se trata de gratidão superficial. Não é positividade forçada, mas um entendimento mais silencioso. A compreensão de que certas pessoas chegam carregando as chaves de compartimentos emocionais dentro de nós que nem sabíamos que estavam trancados. E mesmo que eles partam, as portas permanecem abertas. Você começa a notar mudanças sutis em si mesmo. Seus relacionamentos se tornam mais honestos. Você tolera menos superficialidade emocional. Você passa a ter mais cuidado com a sua energia. Maior consciência da diferença entre conexão e distração. Mais sensível ao que parece emocionalmente real. Essa sensibilidade pode tornar a vida mais difícil em alguns aspectos, porque uma vez que a consciência se expande, você não pode retornar confortavelmente à insensibilidade emocional. Mas isso também torna a vida infinitamente mais profunda. As cores transmitem uma sensação diferente. O silêncio parece diferente. Até a solidão muda de textura, porque agora a solidão já não se sente como uma simples ausência. Parece espaço. Um espaço onde algo novo está tentando emergir. Jung acreditava que a individuação frequentemente exigia períodos de solidão. Não é punição, solidão. Porque a alma não consegue ouvir-se plenamente em meio ao ruído externo constante. E depois de um amor impossível, muitas pessoas entram em um período de introspeção. Uma temporada em que as antigas identidades continuam a se dissolver silenciosamente. Onde os padrões emocionais se tornam visíveis com dolorosa clareza. Onde a necessidade de validação externa diminui gradualmente. Esse processo não é nada glamuroso. Na verdade, pode ser uma experiência profundamente desorientadora. Você pode questionar tudo, seus relacionamentos passados, seus hábitos emocionais, as versões de você que você criou apenas para sobreviver socialmente. Às vezes você sentirá muita falta dessa intensidade. Você vai se perguntar se imaginou toda a experiência. Talvez você tenha exagerado no significado. Mas então algo pequeno acontecerá. Uma certa canção, um sonho, uma sensação familiar que atravessa o peito no final da noite. E você perceberá. Não. É real, não necessariamente porque o relacionamento em si estivesse predestinado, mas porque a transformação dentro de você foi. Essa distinção é importante. Porque muitas pessoas permanecem presas durante anos tentando restabelecer a conexão externa, ignorando a evolução interna que estava tentando iniciar. Eles continuam perseguindo a pessoa em vez de ouvir a transformação. E lentamente, a saudade se transforma novamente em sofrimento. Mas quando você finalmente entende a natureza simbólica da experiência, algo se enternece dentro de você. Você para de tentar forçar significados em resultados físicos. Você para de medir o valor do amor apenas pela sua permanência. Você começa a entender que algumas conexões cumprem seu propósito simplesmente despertando a consciência, mesmo que brevemente, até mesmo dolorosamente. Essa compreensão muda a forma como você vê o próprio amor. Você percebe que o amor nem sempre é posse, nem sempre é compatibilidade. Nem sempre é permanente. Às vezes, amar é reconhecer. Um encontro repentino com outra alma que revela dimensões ocultas da sua própria existência. E talvez seja por isso que certas pessoas permanecem inesquecíveis, não porque eles terminaram sua história, mas porque elas alteraram para sempre a sua relação consigo mesmo. Existem pessoas que entram na sua vida e não deixam praticamente nenhum rastro psicológico. E depois há aqueles encontros raros que reorganizam o seu mundo interior para sempre. Depois deles, você não pode pensar da mesma maneira. Sinta o mesmo. Viva da mesma maneira.
O amor impossível pertence a esta segunda categoria. Isso marca a consciência. E, estranhamente, tempo, a dor se torna menos pessoal. Você começa a enxergá-la como parte de uma experiência humana mais ampla. O anseio de reencontrar partes perdidas de nós mesmos. A busca pela plenitude emocional. A busca pela transcendência em um mundo desconectado. Essa constatação gera compaixão. Não apenas para você, mas também para outros. Você começa a perceber a solidão oculta em todos os lugares. Em estranhos. Em conversas. No cansaço que se esconde por trás dos sorrisos das pessoas. Você percebe que a maioria dos seres humanos carrega um luto invisível. Anseio invisível. Fragmentação invisível. E, de repente, seu sofrimento deixa de isolá-lo da humanidade. Isso te conecta a isso. Este é um dos presentes silenciosos que se escondem na dor de um coração partido. Isso aprofunda sua capacidade de enxergar. Sentir, para entender o que permanece não dito por trás do comportamento humano. E talvez seja isso que Jung quis dizer quando afirmou: a iluminação não se conquista imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. O amor impossível força a consciência. Isso traz à luz realidades emocionais ocultas, os medos, as feridas, os desejos, a vida não vivida que se esconde sob a rotina, e embora o processo seja doloroso, isso também liberta. Porque, uma vez que o inconsciente se torna visível, você não está mais aprisionado por isso da mesma forma. Você começa a viver de forma mais consciente, de forma mais intencional. Sinceramente, não perfeitamente, mas sério, e eventualmente, sem nem perceber quando aconteceu, que você para de se perguntar por que o universo fez você amar alguém que nunca poderia ser verdadeiramente seu. Porque você finalmente entendeu. Eles nunca foram enviados para pertencer a você. Eles foram enviados para te devolver a você mesmo. Essa foi a verdadeira jornada desde o início. Não é fantasia. Não o resultado. Não há história inacabada, mas o despertar, o desmantelamento, a lembrança, o lento retorno às profundezas emocionais que você abandonou há muito tempo. E talvez a parte mais bela da transformação seja esta. A pessoa que antes acreditava que entraria em colapso emocional sem essa conexão, eventualmente se torna alguém capaz de sentir amor de uma forma diferente, de forma mais consciente, com mais liberdade, sem converter outro ser humano à salvação, sem se abandonarem na busca pela plenitude emocional. Porque agora eles entendem algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Nenhuma conexão externa pode curar permanentemente as partes de nós que nos recusamos a encarar dentro de nós mesmos. Mas certas conexões, se estivermos dispostos a ouvir com atenção suficiente, pode nos guiar até esses lugares escondidos. E quando essa jornada começar, a alma nunca mais volta a dormir completamente.